Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Iniciando a leitura do livro da Mentoria Juca da Vida desta semana, Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Vamos lá? Introdução. Muitos dos pensamentos deste livro foram originalmente apresentados em diversas séries de seminários que ministrei sobre emoções, saúde e cura emocional. Nessas reuniões, deixei claro aos meus ouvintes que o objetivo da apresentação não era ensiná-los a se livrar das emoções, mas a administrá-las. Como eu disse a eles, ninguém jamais chegará ao ponto de não ter emoções. Ninguém vai chegar a um ponto na vida em que não experimente uma grande variedade de sentimentos. Por exemplo, não importa quanto você e eu tentemos, sempre teremos que lidar com a emoção da raiva, que causa muita culpa e condenação em muitas pessoas. A razão pela qual estão sob culpa e condenação é porque têm a falsa ideia de que, como cristãos, nunca devemos ficar zangados. Contudo, a Bíblia não ensina que nunca devemos sentir raiva. Em vez disso, ensina que quando ficamos com raiva, não devemos pecar, mas sim administrar ou controlar nossa raiva da maneira adequada. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Houve um tempo em que Deus me deu uma revelação real sobre aquela escritura. Certo dia, fiquei com raiva de meu marido quando estava prestes a sair de casa para pregar. A culpa e a condenação tomaram conta de mim, perguntando: como você pode sair e pregar aos outros depois de ficar com raiva assim esta manhã? Claro, eu ainda estava com raiva, então essa pergunta me incomodou. Quando eu comecei a meditar isso, o Senhor me revelou este versículo em Efésios que diz para não ficar irado e não pecar. Que diz para ficar irado e não pecar. Deus me fez entender que a raiva é apenas uma emoção. Como todas as emoções, ela nos foi dada pelo próprio Deus por uma razão. Se não tivéssemos a capacidade de ficar com raiva, nunca saberíamos quando alguém nos maltratava. É para isso que serve a raiva. Assim como a dor, ela existe para nos alertar de que algo está errado. Tal como acontece com todas as emoções, o problema é que Satanás tenta usar e abusar da nossa raiva para nos levar ao pecado. Muitas vezes as pessoas me procuram para aconselhamento dizendo: tenho uma raiva profunda dentro de mim. Essa raiva costuma ser uma ferida deixada pelas feridas da infância. Nesse caso, a resposta não é tanto livrar-se da raiva, mas chegar à raiz do que a faz persistir e causar problemas depois de todos esses anos. Isso faz parte de permanecer em equilíbrio. Não é certo sair por aí sentindo raiva o tempo todo, assim como não é certo sair por aí sentindo dor o tempo todo. Mas devemos lembrar que somos seres humanos e estamos equipados com certos sentimentos e emoções, como a raiva, que nos foram dadas por Deus por uma razão. Nosso trabalho não é tanto tentar nos livrar dessas emoções, mas aprender como administrá-las. Outro exemplo de emoções são os sentimentos sexuais. Imagine por um momento que você está olhando uma revista ou catálogo e você encontra a fotografia de uma pessoa atraente do sexo oposto. De repente, você sente uma emoção sexual. Isso significa que você é pervertido e tem algo terrivelmente errado com você? Isso significa que você está realmente salvo? Que você não ama verdadeiramente a Deus ou ao seu cônjuge? Não. Significa simplesmente que você é humano e está sujeito aos mesmos sentimentos e reações emocionais experimentados por outros seres humanos. O importante é como você lida com suas emoções. Deus nos equipa com todos os tipos de sentimentos, incluindo os sentimentos sexuais. Como cristãos, não devemos nos livrar desses sentimentos, nem precisamos nos sentir culpados porque os temos, mas devemos aprender a desabafar adequadamente, da maneira certa, com a pessoa certa, com o cônjuge que Deus nos deu, aquele que amamos. Devemos também aprender, com a ajuda de Deus,
a manter esses sentimentos sob controle até nos casarmos. Romanos, capítulo 6, versículo 2, nos diz que se somos cristãos, morremos para o pecado. Não nos diz que o pecado está morto. O pecado ainda se apresenta inicialmente na forma de tentação e depois se torna um problema sério se cedermos à tentação. Recomendo a leitura do 6º capítulo de Romanos na íntegra. Se você fizer isso, verá que nossa instrução é resistir ao pecado no poder do Espírito Santo. Não nos dizem que nunca sentiremos, mas nos dizem para não continuarmos oferecendo nossos corpos como instrumentos do pecado. É importante lembrar que as emoções não vão desaparecer. Elas sempre estarão lá. Não devemos negar a sua existência ou sentir-nos culpados por causa delas. Em vez disso, devemos canalizá-las na direção certa. Devemos negar à carne o direito de nos governar, mas não devemos negar que ela existe. Como veremos mais adiante, a Bíblia nos ensina a ser equilibrados. Muitas vezes, nosso problema é que tendemos a ir de um extremo ao outro. Ou tentamos não ter nenhuma emoção, ou então damos vazão a todas as emoções que sentimos, seja certo ou não fazê-lo. Parece que a maioria das pessoas é emocional ou sem emoção. O que realmente é necessário é o equilíbrio, a capacidade de demonstrar emoções quando são positivas e úteis e de controlar as emoções quando são negativas e destrutivas. Quando estamos com raiva e frustrados por algo em nossa vida, muitas vezes descontamos nossa raiva e frustração em outra pessoa, geralmente nosso cônjuge, filhos ou outra pessoa com quem temos um relacionamento próximo. O problema não é a nossa raiva e frustração, mas sim a nossa falta de controle. Outro exemplo é a paciência, ou a falta dela. Na minha personalidade natural, tenho tendência a ser muito impaciente. Eu quero que as coisas sejam feitas. Eu quero que elas sejam bem feitas. E eu quero que elas sejam feitas imediatamente. Não quero ter que contar a ninguém 2 vezes, e certamente não 3 vezes. Mas quanto mais leio sobre Jesus e sua gentileza, humildade, bondade e longanimidade, mais desejo não ser controlada pela impaciência. Então, há muito tempo tenho trabalhado com o Espírito Santo para trazer essa emoção ao equilíbrio adequado. O principal é entender o que são as emoções e reconhecer que as temos porque Deus as deu a nós. Então, precisamos começar a lidar com elas em vez de simplesmente desabafar e, consequentemente, nos sentirmos culpados e condenados por causa delas. Servimos a um Deus que se agrada de qualquer esforço que nós, como crentes em Jesus Cristo, façamos para seguir em sua direção. Deus não é difícil de agradar. Ele não espera que sejamos absolutamente perfeitos. Ele apenas espera que continuemos nos movendo em direção a Ele e acreditando nele, deixando trabalhar conosco para nos colocar em conformidade com sua vontade e caminhos. A mensagem destas páginas é simples. Não há nada de errado com as emoções, desde que sejam mantidas sob controle. O Senhor me levou a escrever este livro para ajudá-lo a aprender a controlar suas emoções. Finalizamos a introdução deste novo livro. Em breve voltaremos com os próximos capítulos. Obrigada por estarem aqui comigo e até breve. Tchau, tchau.